Olá, meu povo! Muito bom dia! Muito bom dia! Hoje, no nosso 25 de 40. Vem jejuar com a gente, vem jejuar com a gente, vem ser rema junto com a gente. Nesse 25 de 40, eu convido você a abrir o seu coração, a abrir a sua mente para Deus falar com você. Muito bom dia, já arrasta esse avião aí para todo mundo que você conhece. Estamos jejuando para vivermos o propósito de Deus para a nossa vida. Qual que é a importância de uma pessoa viver o propósito de Deus para a sua vida? Você vai encontrar sentido em tudo que você fizer. Porque Deus, ele não é feliz em nós. Deus já é feliz por si mesmo. E quando nós buscamos o propósito de Deus para a nossa vida, é para a nossa realização, para a realização da nossa vida, para nós alcançarmos 100% do potencial de tudo que Deus já colocou em nós. Sabe que quando Deus te criou, Ele já colocou tudo dentro de você, tudo que você precisa para você ser a melhor versão da sua própria história já está dentro de você. Deus já colocou tudo o que você precisa à sua disposição. Saiba disso. Deus não implantou nenhum tipo de fracasso, nenhum tipo de derrota em nós, mas nós precisamos acreditar que somos capazes em Deus de fazermos todas as coisas acontecerem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então você precisa saber qual é o propósito de Deus para sua vida, para que todas as coisas comecem a cooperar. Sabe que cooperar não tem nada a ver a dar certo, né? A ser do jeito. Muitas vezes a gente acha que cooperar é dar certo do jeito que a gente quer. E na verdade, cooperar é dar certo. Nossa, a internet tá meio ruinzinha hoje, hein, gente? É dar certo. Mas nem sempre é do jeito que a gente quer. E é muito bom, porque se tudo fosse do jeito que a gente quisesse, as coisas iam ser bem complicadas para nós, porque nós não temos uma visão completa das coisas. Então, nós seríamos muito diminuídos dentro desse propósito. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Gente, pega esse avião, arrasta para todo mundo que você conhece, vem ser rema com a gente, vem jejuar com a gente hoje, é 25 de 40. Pelo amor de Deus, conta seus milagres aí, conta o que Deus tem feito através desse jejum. Deixa o seu testemunho para que outras pessoas se sintam inspiradas a fazerem esse jejum junto com a gente. Se envolva com o corpo de Cristo. Pessoas que não estão envolvidas com a igreja tendem a ser pessoas cansadas, desacreditadas, pessoas desmotivadas, pessoas que vivem só para viver a sua própria vida para si mesmas. São pessoas cansadas, desmotivadas, são pessoas que verem tudo sem cor, sem brilho, sem razão. Então se envolva com as coisas de Deus. A gente já tem falado que viver o propósito de Deus para nossa vida não significa que a nossa vida está no centro de todas as coisas. Pelo contrário, nós vamos viver coisas muito maiores do que nós, fazer coisas que vão muito além de nós mesmos, e é exatamente isso que Deus quer. Deus quer que você vá além da sua própria história, além do seu próprio sonho, além do seu próprio caminho, para que você consiga estabelecer coisas grandiosas e coisas que vão engrandecer o nome de Deus na terra. Gente, hoje nós vamos falar sobre Salmos, capítulo 1. Então, abra a palavra de Deus comigo em Salmos, capítulo 1. E enquanto você abre ou enquanto você ouve a leitura desses salmos, eu gostaria de dizer uma coisa para você. Arrasta esse avião para todo mundo que você conhece. Porque tem pessoa aí que você conhece que precisa ouvir essa palavra e você vai ser um instrumento de Deus para tocar a vida desta pessoa. Então vamos lá. Salmo capítulo 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Algumas traduções dizem assim: ímpios. Na raiz daqueles que não acreditam em Deus. Feliz. Bota isso na sua cabeça. É aquele que não anda segundo o conselho de quem não acredita no que Deus pode fazer. Não
peça conselho, não siga conselho, não aceite conselho de pessoas que não acreditam no que Deus pode fazer. Ponto final. Não pega conselho com essa pessoa, porque você vai se lascar. A gente se lasca por ouvir palavras, ouvir conselhos de pessoas que não acreditam no que Deus pode fazer. Se eu quero viver algo de Deus para minha vida, eu preciso ouvir pessoas que acreditam na extensão do poder de Deus. Se as pessoas que estão falando comigo não acreditam na extensão do poder de Deus, não vivem a extensão do poder de Deus, eu não posso conviver com essas pessoas. Então, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dessas pessoas. Feliz. Por quê? Porque quem não crê em Deus torna a vida de qualquer outra pessoa puro problema. Vai por mim. Quem não acredita em Deus consegue até fazer uma solução virar um problema. Quem não acredita em Deus consegue transformar uma coisa boa numa coisa ruim. Agora, quem acredita em Deus consegue transformar uma coisa ruim numa coisa muito boa. Consegue transformar um problema numa grande porta. Então, feliz é aquele que não anda, que não segue o conselho de pessoas que não acreditam no poder de Deus. Não fique no caminho dos pecadores. Por quê? Primeiro ele fala, não escute conselho de quem não acredita no poder de Deus. Pegaram aí? Primeira coisa do nosso 25 de 40. Não escute as palavras, os conselhos, os pensamentos, de ninguém, pode ser quem for, de ninguém que não acredita no poder de Deus. Senão você vai fracassar. Dentro do plano de Deus você vai fracassar. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e amar a Deus é crer na sua palavra, é crer nos seus mandamentos e obedecer, e andam segundo o propósito de Deus. Então, não escute palavra, pensamento, conselho, ideia, nada de quem não acredita no poder de Deus. E não fique no caminho de pecadores. Deixa eu te dizer uma coisa. O teu talento vai te levar em muitos lugares. A competência que Deus te colocou dentro de você vai te levar a viver coisas incríveis, mas o caráter divino vai fazer com que você permaneça e não se perca. Então, em nome de Jesus, você precisa ouvir o que eu estou dizendo agora. Porque muitas vezes nós permanecemos no caminho de pecadores. E o que é pecadores, pastora? São aquelas pessoas que não se deixam ser domadas pela palavra de Deus. Aquelas pessoas que não se deixam serem levadas pela palavra de Deus. O que é o pecado? O pecado é tudo o que a Bíblia diz que te afasta de Deus. Então, por exemplo, se você tá ali, você não ouve o conselho de nenhuma pessoa que não acredita em Deus, mas de repente você já começou a viver o plano de Deus e o diabo vai usar o pecado para tentar te impedir de prosseguir. E ele faz isso, viu, minha gente? Corrupção, coisas erradas, não tem nada a ver. Ah, é só um pouquinho, ninguém tá vendo, não tá prejudicando ninguém. Então aqui o Salmo 1, ele vai dizer o seguinte: você não escute conselho das pessoas que não acreditam no poder de Deus, e você não fique no caminho de pecadores. Por quê? Porque o caráter, a firmeza de caráter é que vai fazer você ficar de pé, é o que vai fazer com que você conclua as coisas de Deus na sua vida. Quem não tem caráter pode ter a competência de Deus, mas não vai ser próspero. Não vai ser próspero até o fim, você vai fracassar. Então entenda uma coisa, em nome de Jesus. Não escute conselho de quem não acredita no poder de Deus. E não fique no caminho de quem vai fazer você perder a linha do seu caráter. Não negocie o seu caráter. Não negocie. Faça como Neemias. Neemias, quando estava reconstruindo os muros, ele viu que tinha sacerdote fazendo coisa errada. E ele partiu para cima e disse:
Eu não vou permitir que o meu caráter seja modificado. Então, entenda uma coisa. Não fica no caminho de quem faz coisa errada. Não fica no caminho de quem faz coisa que desagrada a Deus, porque o teu caráter é o que te mantém de pé. Então, em nome de Jesus, vamos lá. E não se ajunte, não se assente na roda dos escarnecedores, dos zombadores. É muito interessante essas 3 regras do Salmo 1, porque elas são, assim, a regra da vitória, entendeu? É a regra para quem quer viver tudo de Deus para suas vidas. Não escute pessoas que não acreditam em Deus. Ponto final. Não escute. Porque o conselho delas não servem para nós. Ponto final. Ah, mas essa pessoa tem muita experiência. Meu contraponto, meu contrapeso é Deus. Se você não acredita em Deus, nada do que você disser para mim serve. Ok? Segundo, não permita que o seu caráter seja modificado. Não faça isso. Mantenha o seu caráter. Mantenha a sua integridade. Seja uma pessoa íntegra. Seja uma pessoa de caráter do começo, no meio e no fim. Porque é o caráter que vai fazer você de pé. É o caráter que vai te manter dentro do plano. Porque o diabo vai tentar muitas oportunidades no meio do caminho. Lembra que a gente já falou sobre isso? Em algumas lives passadas a gente falou sobre isso. Não confunda a oportunidade com o plano de Deus. E o caráter vai fazer com que você se mantenha dentro do propósito de Deus para sua vida. Não se deixe vender pelas oportunidades, pelas palavras, pela maquiagem do mundo. Não se deixe corromper. O teu caráter é muito importante. Você não pode se deixar corromper. E não se assente na roda dos escarnecedores. Deixa eu te dizer uma coisa. O que é a roda dos escarnecedores? Ou em outras traduções aqui na minha diz assim: não se assente na roda de zombadores. Pessoas que não estão acostumados a viverem nada de Deus. Ah, pastora, mas são meus colegas de trabalho, são meus amigos, são meus parentes, são isso, aquilo. Essas pessoas vão atrasar a sua vida. Essas pessoas vão atrasar a sua vida. Essas pessoas vão fazer você perder o foco. Quem não tem foco são zombadores. Ainda citando Neemias, quando Neemias foi dizer, olha, Deus me deu um plano, eu vou reconstruir os muros e vai ser maravilhoso e tudo mais. Quem se levantou? 2 zombadores se levantaram naquela reunião. Sanbalate e Tobias. Pessoas que disseram assim, meu Deus, vamos zombar. Literalmente o texto de Neemias, capítulo 2, diz assim, eles zombaram de Neemias. Então entenda uma coisa, aquelas pessoas que não tem nada a ver com Deus, aquelas pessoas que estão lá no seu dia a dia, tudo que você fala é piada, Deus é piada, a igreja é piada, tudo é piada, você não pode conviver com essas pessoas. Por que eu não posso conviver com essas pessoas? Porque essas pessoas vão te parar, essas pessoas vão minar a sua fé. Não ande com zombadores, porque eles minam a nossa fé. Eles nos paralisam. Então, gente, abra o seu coração, porque quem sabe algum zombador que você permitiu sentar na tua vida tá minando a tua fé? De repente, aquela alegria que você tinha para fazer as coisas que Deus colocou no teu coração, você tá com vergonha, você tá coado, você tá com medo. Zombadores. Não ande com zombadores, porque eles vão minar a tua fé. Eles vão fazer com que você desacredite de Deus e de você. Então, não ande segundo o conselho de quem não acredita em Deus. E também não fique no caminho de pecadores, porque você precisa manter o seu caráter. Não permita que zombadores minem a sua fé. Não permita que pessoas que não têm o mínimo de Deus, minem a sua fé. A resposta de Neemias no capítulo 2 para Sanbalate e Tobias foi: nós, o povo de Deus, vamos viver um grande milagre. Vocês que não têm nada a ver com Deus, vocês saem do meu caminho. Não conviva com zombadores. Não conviva com pessoas que não dão valor às coisas de Deus. Essas pessoas vão minar tua fé. Vão fazer com que você olhe para Deus de maneira estranha. Você não pode, eu não posso olhar para Deus de maneira estranha. Se eu não posso
andar segundo o conselho dos ímpios, se eu não posso ficar no caminho de pecadores e se eu não posso conviver com os zombadores, com quem que eu tenho que conviver? Com o povo de Deus, minha gente. Com o povo de Deus. Você tem que aprender a conviver com o povo de Deus. Tem muito crente trancado dentro de casa, tem muito crente que só sabe ir pro trabalho e não convive com o povo de Deus. Você tem que conviver com o povo de Deus, minha gente. Você tem que conviver com a igreja, você tem que ser corpo de Cristo. Se você quiser viver o plano de Deus pra sua vida, você vai ter que entrar dentro do corpo de Cristo e começar a ser útil, receber e dar dentro desse corpo. Você precisa estar em comunhão com o corpo de Cristo. Você precisa conviver com o corpo de Cristo, que senão você não vai ter nada. Tá convivendo com as pessoas erradas, tá ouvindo as coisas erradas, tá recebendo das pessoas erradas. Você e eu precisamos, nesse jejum, para vivermos o plano de Deus, despertarmos algo no nosso coração. Com quem eu ando? Com quem eu converso? Quanto tempo eu tô gastando na presença de Deus, na casa de Deus, com os irmãos na igreja? Eu preciso me alinhar e me conectar ao corpo de Cristo. Se eu não estou conectado no corpo de Cristo, eu não vou ter força. Não vou ter força, minha gente. O Salmo diz o seguinte, ó. Pelo contrário, essa pessoa tem que ter prazer, ou seja, pelo contrário, eu não posso nem ter, essas três coisas têm que sair da minha vida e eu ainda tenho que ter prazer na lei do Senhor e pensar nela dia e noite. Porque a pessoa que fizer isso será como a árvore plantada junto à margem do rio. Junto à margem do rio. Quem é o rio? O Senhor. Há um rio que corre do trono de Deus. Essa é a presença de Deus, minha gente. Se você não se conectar nas coisas do Senhor, se você não correr para a igreja, se você não conviver com o povo de Deus, você não vai conseguir viver o plano de Deus para sua vida. Não vai. Por quê? Porque você tem que falar com quem acredita. Tem que falar com quem acredita na palavra de Deus. Tem que falar com quem tem caráter. Tem que conviver com quem tem caráter de Deus, porque essa pessoa vai ajudar você a se manter firme no seu caráter. E terceiro, você precisa sentar, conviver, porque sentar na roda é conviver, é estabelecer relacionamento com pessoas que não estão à mercê, zombando do que Deus pode fazer, mas estão acreditando e confiando e desejando viver o mesmo que você. Então, se hoje você tá aí vivendo sua vida, 90% da tua vida não tem nada a ver com Deus, teu fracasso começou aí. Saia da tua zona de conforto, saia dessa zona de conforto de ficar só conversando com as pessoas do seu trabalho, só isso. Vai se envolver com o corpo de Cristo, vai conversar com quem acredita em Deus, vai se estabelecer na presença de Deus. Eu vejo a maioria dos cristãos hoje em dia tudo com um olhar morto. Aí você pergunta, o que tá te acontecendo, criatura? Que você tá morto-vivo nessa terra, você não tem alegria, você não tem felicidade, você não tem essa força pra conquistar. O que tá te acontecendo? Ah, tá muito difícil. Olha como tá a vida. Olha o ano de 2020. Meu Deus do céu, vai pra dentro do corpo de Cristo, vai receber vida. Vai fazer amizade com quem acredita em Deus. Vai andar, comer, conviver com quem acredita em Deus, minha gente. Senão você vai morrer. Senão o mundo, os zombadores vão arrancar toda a tua força. Não permita que todo o teu tempo seja para ímpio. Porque eu vou te falar uma coisa, eles vão roubar toda a tua força. Esteja junto do povo de Deus para que você seja renovado nas suas forças. E eu aproveito já e faço um convite para você. Dia 24 de outubro, nós temos o nosso encontro de homens e mulheres. Vai lá renovar sua força. Vai lá renovar sua força. Vai ficar junto do povo de Deus. Vai ficar perto do povo de Deus. Não fica aí junto com o zombador, não, porque você vai ser destruído. Vai renovar as suas forças na presença de Deus. Isso é um conselho do Senhor para você. Aproveita, arrasta esse avião, porque eu tenho certeza que você conhece muita gente que está precisando dessa palavra. Eu tenho certeza que você conhece muita gente que está precisando dessa palavra. Então pega esse avião, arrasta para todo mundo que você conhece e diga, você precisa ver essa palavra. E Deus vai te usar para falar com essa pessoa. Ó, vamos lá. Será como árvore plantada junto às ribeiras. Se você se conectar com o corpo de Cristo, você vai ter força para vencer qualquer coisa. Tô te falando, você vai começar a dar fruto que você não tinha capacidade para dar. Você vai começar a viver milagre que você não tinha condição de viver.
Tô te falando a verdade. Agora, olha lá. O mesmo... Desculpa, pulei aqui um versículo. Suas folhas nunca murcharão. Se você vive só conversando com o povo do mundo, só com o zombador, vai perder força, vai perder esperança, vai perder fé, vai perder tudo. Mas se você tá conectado no corpo de Cristo, suas folhas nunca murcharão. Olha que coisa incrível. Então você, nesse jejum de propósito com Deus, precisa colocar uma coisa no seu coração. Você quer ver o propósito de Deus? Se conecta com o corpo. Se conecta com o corpo, porque você vai viver muito milagre. Muito milagre de Deus. Suas folhas não vão murchar mais. Ah, pastora, mas eu tenho que ir na igreja? Tem que ir na igreja. Tem que conviver com o povo de Deus. Tem que se alinhar com o povo de Deus. É o único jeito de você vencer. Se você não conviver com o povo de Deus, você vai murchar. Você vai murchar. Então, bora lá. O mesmo não acontece com os ímpios. Ou seja, essas pessoas não vão vencer. Os ímpios estão sempre assim. Se ele vence numa área, a outra tá decaída. Toda pessoa com sucesso nesse mundo, você fica até com medo. Você fala, gente, essa pessoa tá com sucesso nessa área, mas e as outras áreas da vida dela? Sempre assim. Com cristão, não. Quando você tá conectado com Deus, você vive coisas incrivelmente poderosas. Incrivelmente poderosas. Veja aqui, são como a moinha que o vento espalha. Deixa eu te contar uma coisa. A palha, muitas vezes, o vento bate nela e ela vai longe. Aí você fala, caramba, essa pessoa do nada conseguiu romper, conseguiu vencer. Mas ela é palha. O vento bate, ela vai longe. Ela vai longe, mas ao mesmo tempo que ela tá lá em cima, dali a pouco ela já tá lá embaixo. Você quer ser uma palha? Palha é assim, minha gente. Ela não tem estrutura, ela não tem nada, não é uma árvore. A árvore às vezes demora pra crescer, demora pra dar fruto, demora, mas ela tá lá. Ela é constante. Ela não é uma palha. Não queira ser você uma palha que o vento espalha. Que uma hora tá aqui, outra tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Não fique observando a maneira do mundo vencer. Porque o mundo vence igual uma palha. Não tem nada. É só aparência. Só aparência. E ele diz assim, serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios é destruição. Então, vamos de novo. Não peça conselho, não escute conselho, não fale com pessoas que não acreditam no poder de Deus. Mas pode ser sua mãe, pode ser sua avó, pode ser sua sogra, pode ser seu sogro, pode ser seu pai, pode ser seu tio, pode ser quem for, pode ser o presidente da república, pode ser a pessoa isso, aquilo. Essa pessoa acredita no poder de Deus? Não. Então não vou falar minha vida para essa pessoa. Eu não vou abrir minha vida para essa pessoa porque essa pessoa não tem condições de falar nada para mim que vai me acrescentar. Pelo contrário, o que essa pessoa vai acrescentar para mim é medo, insegurança, derrota, coisa humana. Eu não quero coisa humana, você não quer coisa humana. Senão você não estaria nessa live. Você quer viver o plano de Deus para sua vida. Então, não dê ouvidos a palavras de pessoas que não acreditam no poder de Deus, não sabem o que Deus pode fazer. 2, não fique no caminho de pecadores. Ai, mas vocês são meus amigos. Não fica no caminho de pecador, porque o caminho do pecador, ele vai fazer com que você negocie o seu caráter. Você não pode negociar o seu caráter. Não negocie o seu caráter por nada nessa terra, porque o seu caráter é que vai fazer você chegar amanhã de pé. Quem negocia caráter não fica de pé muito tempo. Ponha isso no seu coração. E terceiro, pra gente terminar essa live, não ande com zombadores. Pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que não veem o potencial de Deus, essas pessoas vão sugar você. Elas sempre vão ter uma palavra de derrota, elas sempre vão ter um balde de água gelada, elas sempre vão te desmotivar, vão fazer você desacreditar de Deus e desacreditar de você. Não ande com pessoas que não sabem o que Deus pode fazer, porque eles são zombadores. Eles são como Sambalate e como Tobias em Neemias capítulo 2. Eles vão fazer com que você desacredite, você não pode desacreditar. Então, o que eu faço, pastora? Se conecte ao corpo de Cristo, porque você terá pessoas ali que acreditam no poder de Deus. Essas pessoas vão colocar fogo dentro do seu coração e você vai sair vencedor, vitorioso.
Essa é a nossa live 25 de 40. E eu digo pra você, vem ser rema junto com a gente e vem jejuar junto com a gente. Esse jejum tá mexendo com muita gente, viu? Esse jejum tá mexendo com a estrutura de todo mundo. E eu tenho certeza que Deus vai mudar a história da tua vida. Coloque em prática essa palavra. Coloque em prática essa palavra, porque Deus vai dar uma guinada na tua vida. Eu encontro você amanhã, no 26 de 40. Gente, ó, um beijo bem grande pra vocês. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida. E o que você tem que fazer? Corre pra igreja. Corre ser corpo de Cristo. Vai se conectar com o povo de Deus. Porque Deus quer te dar vitória. Sozinho ninguém vence. Você precisa se conectar com o povo de Deus. Lembra o rio? O rio é a presença de Deus. É o povo de Deus. Ali você não murcha. Ali Deus não deixa você murchar. Amém, meu povo? Olha, que Deus te abençoe. Não se esqueça, se você entrou hoje, tá meio perdido, fala, o que tá acontecendo com esse povo? Nós estamos jejuando, 40 dias de jejum. Pastora, mas agora eu não comecei? Vai lá no IGTV, acessa desde o primeiro dia. Tem quase todos os dias uma mensagem. 1 de 40, começa lá. E Deus vai tocar e transformar a tua vida. Que Deus te abençoe nessa quinta-feira, que a unção de Deus pegue fogo dentro da tua vida. E já aproveita, sexta-feira, corre pra igreja. Vai se conectar nesse rio. Vai receber vida de Deus dentro de você. Suas folhas não podem murchar. Você não pode viver derrota na tua vida. Deus não implantou fracasso na vida dos filhos dele. Deus quer que você floresça. Amém? Gente, ó, um beijo, é um prazer estar com vocês. E até amanhã no 26 de 40.